Vamos lá, vamos começar falando sobre essa situação envolvendo o Nicolás de la Cruz, o elenco do Flamengo e o chefe do departamento médico do Flamengo. Nessa terça-feira, o Globoesporte.com trouxe uma matéria, né, do Luiz Runco, José Luiz Runco, que é o chefe geral do departamento médico do Flamengo, ele falando sobre a situação do De la Cruz. Ele falou sobre isso num grupo onde tem ex-presidentes, conselheiros, sócios, torcedores, um grupo chamado Fla Barra, né? É um grupo de WhatsApp chamado Fla Barra, que tem um monte de gente. Essa conversa, obviamente, acabou vazando. Você tem mais 70 pessoas nesse grupo, né? Ele disse o seguinte, ó: vou tentar passar a situação do De la Cruz, jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldade de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Essas foram as palavras do chefe do departamento médico do Flamengo, que caíram como uma bomba no ninho do urubu. Os jogadores ficaram muito insatisfeitos. O Arrascaeta, inclusive, logo depois chegou a fazer uma postagem, né, em uma das suas redes sociais, ao lado do Nicolás de la Cruz, dizendo o seguinte, vou trazer aqui para vocês o que o Arrasca disse. O Arrasca, que já está irritadíssimo já com o departamento médico e o departamento de futebol do Flamengo. A foto que ele postou, a mensagem foi o seguinte: se trata de cuidar dos nossos, simples assim. Uma foto dele junto com o Nico de la Cruz. O Nico de la Cruz também chegou a fazer uma postagem, uma foto dele falando: não diga que não deixe que ninguém diga que você não pode fazer algo, aquela coisa toda. A informação que eu tive é que os jogadores ficaram muito chateados com isso, tá? Ficaram muito irritados com essa exposição ao Nico de la Cruz, com a forma que trataram o Nico, o que o médico, né, falou sobre o Nico de la Cruz. Gente, o chefe, né, do departamento médico do Flamengo. Eu entrei em contato com uma pessoa do staff do Nicolás de la Cruz para perguntar o que essa pessoa achou e etc, se vão tomar algumas providências. E essa pessoa me disse o seguinte, que eles estão avaliando sobre a possibilidade, né, de entrar com um processo, né, contra isso. Então, e essa pessoa ainda me disse o seguinte: o Nico leva 5 temporadas jogando mais de 40 jogos cada temporada. Essa é a única realidade. Foi o que me disse uma pessoa, um membro do staff do Nico de la Cruz, e não descartou a possibilidade de entrar na justiça, né? Rapidamente, eu falei com algumas pessoas de dentro do Flamengo que me passaram o seguinte: Raiz, esse não é o pensamento dos médicos do dia a dia do futebol. Para vocês entenderem, o Dr. Luiz Runco é o chefe geral do departamento médico do Flamengo, de todos os departamentos: futebol, vôlei, basquete, clube, enfim, tudo. E o Fernando Sasaki é o chefe do departamento médico de futebol, tá? O Runco está acima do Sasaki, mas o Sasaki é quem acompanha o dia a dia do futebol. E o Sasaki disse que o Sasaki, como outros médicos ali do futebol, não corroboram, não concordam com a opinião do José Luiz Runco. Foi o que me passaram de dentro do Flamengo. Fato é que existe um problema entre os jogadores e o departamento médico e o departamento de futebol do Flamengo. Não é de hoje, há muitas insatisfações. O Pedro, por exemplo, deixou clara a insatisfação dele com o José Boto, foi apoiado pelos jogadores. O Nico de la Cruz está sendo apoiado pelos jogadores também. E existe aí uma situação: alguns jogadores optaram por fazer tratamentos fora do clube. O Eric Pulgar optou por operar fora do clube, ele foi lá para o Chile, operou lá. Já havia rolado um problema com o Gonzalo Plata, vocês lembram? Com a seleção equatoriana, os médicos da seleção equatoriana e um médico de fora também atenderam o Plata. Enfim, uma situação infelizmente muito ruim que externa mais um problema dentro do Flamengo. Gente, isso é dentro do Flamengo, gente de dentro do Flamengo que está criando essas coisas e infelizmente, né, não traz paz para o torcedor, não traz paz para o time, que tem jogos importantíssimos pela frente.
Complicado, complicado. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa, que é a chegada do Saul. Saul acabou de chegar no Rio de Janeiro, chegou agora há pouco no Rio de Janeiro, vai descansar e amanhã pela manhã vai fazer exames médicos e assinar um contrato de 3 anos com o Flamengo. São 3 anos e meio, se não me engano, tá? Vai assinar esse contrato aí com o Flamengo. Ele foi que teve muita participação do Felipe Luiz nessa negociação. O Felipe Luiz que conhece muito bem o Saul, jogaram juntos no Atlético de Madrid e o Felipe participou bastante disso, né? Foi quem convenceu de fato o Saul a vir para o Flamengo. Ele foi super simpático na chegada dele, falou com os torcedores que estavam ali no aeroporto, recebeu a plaquinha do Chapolin também, isso foi muito bacana e é um reforço aí para o Flamengo, um jogador que vamos ver se chega aí para somar nesse time do Felipe Luiz, que é importante. O Flamengo está precisando disso. Wesley e toda essa novela envolvendo também a possível venda do Wesley para Roma. O staff do Wesley está pressionando para que essa negociação saia logo. A Roma também está pressionando. A Roma esticou o prazo junto ao Flamengo, mas quer uma resposta rápida. O Flamengo relacionou o Wesley para esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Ele viajou com a delegação. Mas no final de semana, o Felipe Luiz deixou claro que o Wesley não está com cabeça para entrar em campo, né? Disse que o Wesley está ansioso. A informação que eu tenho é que o Wesley quer ir para Roma o quanto antes. Há um temor que a Roma desista da negociação e que o Wesley perca essa grande oportunidade, né? Pessoas que trabalham com o jogador acreditam que não chegará uma proposta maior do que essa, 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Então, muita ansiedade, muita pressão para que isso saia logo. Agora, há uma ordem do BAP, presidente do Flamengo, para o José Botto, de só finalizar essa negociação quando tiver um substituto engatilhado. E vocês sabem que o Flamengo está com dificuldade para trazer reforços, né? Já são 12 dias de janela de transferências abertas, o Flamengo não conseguiu trazer ninguém, trouxe agora o Saul, mas é um jogador que estava livre, estava sem contrato, rescindiu com o Atlético de Madrid. Tem a situação do Carrascal que a gente vai trazer para vocês. Já era para ele ter chegado aqui no Rio de Janeiro, inclusive, né? Então, assim, tá tudo muito ainda indefinido ali em relação a isso. Já ouvi pessoas falando sobre Vinícius Tobias, sobre Mantuan, mas fato é que o Flamengo até agora, né, não definiu a situação do Wesley por conta disso, porque precisa ter um jogador engatilhado para a posição. Enquanto isso, a Roma está pressionando e não quer esperar. A Roma não quer esperar e o staff do Wesley teme que a Roma desista do negócio. A gente está acompanhando tudo isso para trazer para vocês, tá? Carrascal. Cadê o Carrascal? Já era para o Carrascal estar aqui no Rio de Janeiro, gente. O Flamengo estava esperando ele no final de semana. Queria ter ele no domingo no Maracanã. A gente trouxe isso aqui para vocês. Hoje cedo, conversei com pessoas do Flamengo e do staff do Carrascal e ambas me passaram o seguinte: tá tudo certo, né? Estamos só na questão burocrática e ainda não temos uma data definida para a chegada dele, mas a gente corre para fazer isso ainda essa semana. Só que, gente, que demora na burocracia, esses documentos estão sendo trocados de jegue. É a única explicação que eu tenho para isso. Não tenho outra explicação, mas ambos os lados disseram que não vai melar, não vai melar, não vai melar. Agora, uma situação muito importante que eu tenho aqui para trazer para vocês, e isso pode ter alguma ligação também com essa questão da demora em trazer esses reforços, principalmente reforços que estão empregados e etc. O que acontece? O Flamengo, né, mudou um pouco a questão da comissão para os empresários. O Flamengo está pagando menos. A informação que eu tenho é que essa gestão está pagando menos do que a outra gestão pagava de comissão. Está querendo pagar menos do que a outra gestão pagava. Você tem ali um valor X, que é meio que uma obrigação, né? Acho que é 7%, se não me engano. E existem outras questões. Você pode pagar mais, menos você não pode, mas você pode pagar mais. Enfim, tem alguns cálculos aí. E essa informação que eu tenho para trazer para vocês aqui é uma exigência do BAP, essa questão das comissões, que isso seja diminuído. Tá, galera? Fiquem ligados aqui, não esqueçam de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, de se inscreverem aqui no nosso canal também, que a gente precisa muito da ajuda de vocês.